Olá, amados, graça e paz. Muito bom estar com você novamente. O nosso podcast diretamente aqui da Igreja Presbiteriana de Santo Antônio da Platina. Estou aqui com o pastor titular da igreja, pastor Jeremias Vale. Graça e paz, pastor. Tudo bem? Graça e paz, irmão Julinho. Tudo bem, graças a Deus. É um privilégio estar com você aqui na igreja e hoje gravando para o seu blog, né? Verdade, o canal no para YouTube, o seu né? canal, isso mesmo. Canal para o seu Palavras canal de Fé. do YouTube, Palavras de Fé. Isso. É uma bênção estar aqui com vocês e participar aqui, comemorar com vocês os 30 anos É verdade. dessa amada igreja. 30 anos de organização da igreja, é um Louvado seja tempo, Deus. né? É um tempo. E É um quanta tempo. história maravilhosa, né? Quanta história bonita, pastor Jeremias. Verdade. E como que você se sente fazer parte dessa história? Eu faço parte da história recente, né, dos últimos 4 anos, então para mim é uma alegria poder fazer parte da história da igreja, pelo menos nesses 4 anos recentes. Então, Muito bom. Vamos falar sobre a importância do conhecimento do bíblico conhecimento bíblico para a pregação. para a pregação. Bom, é um tema muito importante, irmão Julinho, porque a pregação, ela basicamente tem a finalidade de expor a palavra de Deus. Certo. Eu não posso expor o meu pensamento, tenho que expor a Bíblia, a palavra revelada de Deus, a Escritura. E para isso eu tenho que conhecê-la. Então, a importância de conhecer a palavra de Deus, ela é fundamental, não existe um meio termo. Ou eu conheço a palavra de Deus e exponho ela, ou eu não conheço a palavra de Deus e invento coisas e fico falando, dizendo que é Deus falando. E existe um extremo também, aqueles que a conhecem e sabem muito bem manipular as pessoas através do conhecimento que tem. Isso é perigoso também, né, pastor? Então, o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, ele deve nos conduzir à piedade. Certo. O verdadeiro conhecimento, aquele que conhece a Deus, o ama. Aquele que conhece a palavra de Deus é levado à adoração. Então, a pregação da palavra, ela corrige, ela exalta a Deus, né? Ela corrige o ser humano, mas ela, primordialmente, ela nos conduz em adoração até o altar da graça. Essa é a finalidade da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, ele vai nos dizer o seguinte, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, ele diz assim, capítulo 3, ele diz, a partir do versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a condução na justiça, a fim de que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus ela serve pedagogicamente, ela serve liturgicamente. Parece que essas palavras são feias. A nossa cultura hoje brasileira está valorizando o esdrúxulo. Estamos na era do esdrúxulo, onde o que chama a atenção nas redes sociais é aquela besteira do farmar aura, né? Isso é uma coisa de pessoas que têm pouca cultura. E os pais que têm pouco pulso, pais que deixaram de ser pais e pessoas que estão voltando para um período talvez pré-pensamento, entende? Então a palavra de Deus ela é importante para nos guardar a mente dessa loucura social. Não passamos de um outro momento, senão um momento em que o ser humano está deixando de pensar e viver pelos seus próprios impulsos. Olha o impulso da humanidade, qual tem sido. Então aqui, a palavra, a Bíblia em si, ela é fundamental. Não basta dizer que é uma igreja, não basta dizer que é crente, não basta ter uma Bíblia, não basta nem mesmo citar um texto bíblico, mas precisamos conhecer o texto bíblico e amá-lo de coração. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Olha, Paulo dizendo a Timóteo na sua segunda carta, e veja, Paulo aqui ele já está preso, ele sabe que vai morrer, ele está esperando a morte, e ele está dizendo para Timóteo,
toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Não são meus pensamentos inspirados. Entende? Eu não tenho inspiração plenária. Eu não tenho inspiração no sentido bíblico de inerrância. Mas a Bíblia tem. A Bíblia não erra. Eu posso errar, a Bíblia não. Então o que eu tenho que expor? A Bíblia. A centralidade das Escrituras. E a Escritura, ela tem um ponto convergente. Qual que é o ponto convergente? Jesus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento apontam para Jesus. Ele é o centro. Ele é o centro da Bíblia, da história da redenção. Por isso, e o seu livro retrata muito isso, né? Bastante. Eu escrevi sobre Jesus e a história, eu trato disso. Porque qual é a finalidade da igreja? A igreja ela está para ensinar. Então a igreja, de certa forma, é semelhante a uma escola. Mas ensinar o quê? O que se ensina na escola? Basicamente, nós ensinamos as Escrituras na escola. Então, a igreja cristã sempre foi focada na educação. Olha o que Paulo está dizendo. Toda a Escritura inspirada por Deus, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, uma igreja que não ensina as Escrituras está perdendo o seu propósito e a sua função de ser igreja. Exatamente. O pastor que não ensina, o obreiro que não ensina as Escrituras, ele perdeu o propósito do chamado. Então, ensinando, há um ponto aqui: repreensão. Quando somos repreendidos é porque estamos agindo errado. Agora, qual ser humano que não precisa ser repreendido? Se o próprio salmista, Davi, ele vai dizer assim, quando ele olha para si mesmo: o pecado está tão intrínseco a mim que em pecado me concebeu a minha mãe. Então não é possível nós não sermos repreendidos, mas se nós somos repreendidos não é sinal para ficarmos demasiadamente entristecidos, certo, mas para sabermos que Deus ele nos ama a ponto de nos dizer que estamos errados, e a Bíblia tem esse ponto. É o caso do jovem Timóteo. Está sendo repreendido por Paulo. A gente sabe da eficácia do chamado desse jovem pastor. Mas todos nós, como o senhor muito bem colocou, precisa, né, dessa repreensão. A repreensão bíblica, né, pastor? Exatamente. E a Bíblia, ela serve para isso. Então, qual é a importância do conhecimento bíblico para a pregação? Toda. Então, o pastor, o expositor, o pregador em si, ele tem a obrigação de conhecer as Escrituras. Se ele não conhecer as Escrituras, ele não pode ser um pregador. Manusear bem a palavra. Exatamente, que saber manuseie o que está bem. falando, entender, né, entender o contexto, o texto, o contexto. Porque podem acontecer duas coisas durante uma pregação. Ou a pessoa está expondo a Escritura, extraindo a verdade da Escritura, ou ela está colocando a sua verdade para o povo mascarada de Escritura. Colocando a visão dela própria. A visão da pessoa. Então isso aí tem muito. Eu não... O que eu posso dizer hoje? Eu posso avaliar algumas coisas um tanto psicológicas. Me parece que hoje em dia não se dá importância à Escritura, mas se dá importância a pessoas que citam a Escritura. Certo. Eu faço a mesma comparação. O pregador é mais importante que a mensagem. Esse é o erro da nossa cultura. Qual que é o problema? Hoje em dia, no contexto social, alguns podem discordar, mas vamos lá. Hoje não importa a lei. A lei no Brasil hoje ela é relativa. Não importa a lei, o que importa é quem diz a lei. Quem diz a lei é que importa. A lei em si ela é irrelevante, o que importa é quem está usando a lei, citando ou tentando fazê-la valer, né? Também no contexto cristão, parece que esse mundanismo, esse contexto do mundo, ele entrou tão forte que não importa o que a Bíblia diz. O que importa é quem está dizendo a Bíblia. Os gurus da internet. Os gurus, aqueles que têm muitos likes, as pessoas que são muito famosas. Veja, alguém pode ser muito famoso
e dizer uma verdade de alguém totalmente desconhecido e a pessoa nunca ouvi isso. Ela ouviu, só que agora ela está ouvindo de uma pessoa famosa. Então o que importa é quem disse. Há aqueles que não levam em consideração a própria palavra de Deus, mas uma pregação de uma pessoa famosa, de um pastor famoso, de um televangelista, para ver a importância e o alcance que as mídias têm, não só de alcance de pessoas, mas alcance, inclusive, na formação do pensamento. Para você ter uma ideia, pastor, recentemente teve um padre muito famoso que uma live dele às 5 horas da manhã tinha 5 milhões. 5 milhões de pessoas, mas essa é a importância. Parece assim que, né, esses caras aí, os famosos da internet, né, eles têm a última palavra sobre qualquer assunto. Mas o que eu vejo aqui é o âmbito da palavra fé. Certo. Então, a fé, ela é carregada de elementos que norteiam e que fazem agir. Por isso, alguém que levanta às 5 horas da manhã, por exemplo, para rezar um terço, é alguém que não é motivada por outra coisa senão a própria fé dela. Agora, mas a fé no quê? aí é que está a questão. A fé, ela não é algo perdido num vácuo. Ela está dentro de um contexto. Agora, para nós evangélicos, protestantes, a fé, ela não é no elemento visível ou palpável, mas ela é naquilo que está escrito e que cremos ser a revelação de Deus. E é a Bíblia. É exatamente o que Paulo está dizendo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Não uma parte dela, né, pastor? Não somente esse ou aquele versículo. Porque se eu tenho apenas aquilo que eu gosto como inspirado e rejeito o resto, não é a Escritura que basicamente eu creio. Eu creio no meu próprio coração. Se eu rejeito algumas coisas e aceito outras, então o que me pauta? Basicamente meu próprio coração, e meu coração é enganoso. Eu vou pegar só aquilo que eu acho legal, que eu acho bonito, interessante. Por exemplo, eu gosto dos salmos. Mas eu vou deixar os salmos imprecatórios de lado, não gosto dos salmos imprecatórios. Para aí, mas é toda a Escritura. Eu gosto de Gênesis, mas eu não gosto de Levítico. Poxa, se toda a Escritura é divinamente inspirada, significa que ela tem um propósito. Agora, o pregador, ele tem o dever de expor aquilo que automaticamente é um pouco desprezado. Imagina se nós não tivéssemos Levítico na Bíblia, como que o autor aos Hebreus ia trabalhar o sacrifício de Cristo em nosso favor? Porque Hebreus está expondo Levíticos. Agora, quando olhamos para esse contexto bíblico, vemos que o que importa para muita gente não é a Escritura em si, mas deveria ser. E essa é uma situação em que o que vale hoje? Penso que a Escritura, para os salvos, sim. Mas para a grande massa, é mais importante pertencimento. É verdade. Pertencer a um grupo que sobe um morro vestido de laranja, pagando caro para subir e vai lá com palavras de ordem, aprendendo a ser homens. Agora eu não sei se estão aprendendo a ser homens, subindo um morro por ausência de pai que criou, ou no processo todo foi tão aculturado que esqueceu de ser homem. Hoje, por que será que estão deixando de pregar a verdade bíblica? É porque ela não é popular. E nunca foi. Os profetas não tiveram um fim popular. Alguns deles foram cerrados ao meio, outros foram atirados em poços. E olhe para Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Verdade. Então a palavra de Deus, ela é importante, mas ela nunca foi popular. Nunca. Em momento algum da história. E também não vai ser. Nunca vai ser. Porque é a palavra de Deus. Veja, a palavra de Deus é lâmpada e luz. Onde há luz, não há o poder das trevas, porque a luz demonstra aquilo que
as trevas cobrem. A verdade dói, a verdade incomoda muita gente. A verdade confronta, a verdade humilha o ego. Verdade. O homem, ele quer entrar no céu pelo seu próprio esforço, e a Bíblia diz: você não entra pelo teu próprio esforço, você entra de favor. É verdade. E um favor não merecido. É 100% Cristo. 100% Cristo, 100% graça. Por exemplo, se tivesse 1% do homem, o homem ia se achar o bonzão. Exatamente. Por isso que é 100%, a salvação é 100% Aqui Cristo. Né? É a importância do texto bíblico que diz assim, ó, para a educação na justiça. Então a justiça de Deus nos apresenta uma salvação graciosa, não meritória de nossa parte, mas graciosa. Não mereço, mas recebi, para que eu não chegue na presença de Deus, bata no peito e diga: mereci porque eu fiz isso, aquilo. Eu vivi bem. Não. Tanto que a Bíblia vai dizer em Efésios 2, 8 e 9: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de você, é um presente de Deus, não por nenhum tipo de obra, para que ninguém se glorie. E aqui Paulo diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A obra não me salva, mas como eu sou salvo, ela é consequência. Eu pratico aquilo que agrada a Deus. Interessante. Obrigado, pastor, pela participação. Eu que agradeço, irmão. E agradeço pelo convite, né? E que a gente possa estar mais Amém. vezes juntos aqui nessa amada igreja. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Será sempre bem-vindo em nosso meio. Deus abençoe sua vida, Amém. Sua família, seu ministério. Amém. Amém? Muito obrigado a você que nos acompanhou e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Apresenta aqueles meninos ali, pastor. Grandes amigos sim, aqui. Ó. Estão aqui conosco hoje. Pode vir aqui, amigos. vem cá. Vem aqui. Vem cá. O Jonathan e o Alan. Olha só. Ah, que bênção. Inclusive estávamos na academia, né? Eles estavam fazendo pose, estavam fortes. Olha a força deles aí. Esses meninos são abençoados, viu? São bênção, realmente. São bênção. Que Deus abençoe. Vamos fazer um podcast com eles também, viu? Eles sabem bastante. É o Alan e o Jonatas. Jonatas. Dá pra fazer uma dupla, hein? Uma dupla de respeito, hein? Alan só? e Jonatas. Veja que Estilo Projeto Sola. Exatamente. E cada um tem um estilo próprio.